Olá, pessoal! De novo com vocês, professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa. E hoje estudaremos sobre predicado. Nesta aula, conceituaremos e classificaremos predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Para iniciarmos a aula, assistam e ouçam a música Planeta Água. E aí, pessoal, gostaram da música? O contexto dela fala sobre a valorização da água, ok? Mas vamos ao que nos interessa. Observem na tela. Compare os verbos nas frases. Esse contexto foi tirado da nossa música. Então, olha só. Águas que caem das pedras, dorme no leito dos lagos, vai-se para o céu. Água que nasce na fonte, voltam para o fundo da terra. Pessoal, qual desses verbos que vocês estão observando aí, dessas orações, já traz em si o conceito? Não precisa de complemento. Observem. Águas que caem das pedras. Esse verbo já está dizendo a ação da água. Então não precisa de complemento. O próximo, dorme no leito dos lagos. Aqui nós temos um sentido figurado. Lógico que a água não dorme. É o sentido onde ela vai parar, vai descansar. Esse verbo também não precisa de complemento. Por si só já dá o sentido e os demais também. Quando uma oração ela tem o verbo e esse verbo produz uma ação, nós chamamos de predicado verbal. Mas o que seria um predicado verbal? Observem aí na tela. Predicado é a afirmação sobre uma ação, qualidade, estado ou fenômeno da natureza. Então nós temos aí que o predicado ele vai produzir uma ação ou um estado, uma ação e um estado de quê? De alguém, do sujeito, ou então um fenômeno da natureza. Conforme o desenvolvimento da aula, nós veremos os exemplos e também as classificações do predicado. Vejamos aí exemplos para que possa ficar melhor esse conceito sobre o predicado. Primeiro exemplo, águas que movem moinhos. Vocês estão observando que movem indica a ação de água. No caso aqui nós temos quem está produzindo essa ação é o sujeito água. Encontramos o sujeito, temos o quê? O predicado. Já que é uma ação, nós vamos já falar sobre o predicado verbal, mas já dizendo, nessa oração tem um predicado verbal. Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação. Nesse segundo exemplo, ele não produz uma ação, e sim um estado da água. Com isso, nós veremos essa diferença. Como é que um predicado produz uma ação e o outro um estado do sujeito? Mas para isso, vejamos primeiramente a classificação dos predicados. Quais são os tipos de predicado? Olhem aí. Nós temos o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nós vamos ver agora cada um deles. Predicado verbal é aquele que apresenta um verbo como núcleo e produz uma ação. Observaram aí, pessoal, que o predicado verbal ele tem uma característica. Qual é essa característica? Ele vai indicar uma ação. Mas de quem, professora? Do sujeito. Vejamos exemplos. Primeiro exemplo, todos frequentaram a escola. Segundo exemplo, choveu bastante em Manaus. Muito bem, observem que no primeiro exemplo nós temos aí, todos foram à escola. Quem está fazendo essa ação de frequentar a escola? Todos, então todos será o nosso sujeito. O que sobrou da oração vai ser o predicado verbal, já que produz uma ação. Já no segundo exemplo, observamos o fenômeno da natureza. Choveu bastante em Manaus. Quando há fenômenos da natureza,
não existe sujeito. Essa oração é sem sujeito, mas o predicado é predicado verbal. E o predicado nominal? Olha aí o conceito do predicado nominal. Predicado nominal é aquele que tem como núcleo uma forma nominal, substantivos, adjetivos, locuções adjetivas ou pronome. Os verbos que ocorrem nos predicados nominais são sempre de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer e entre outros. Os termos que constituem o núcleo dos predicados nominais denominam-se predicativos do sujeito. Então vamos com muita calma aqui. No predicado nominal, ele não vai produzir uma ação, e sim um estado, uma qualidade do sujeito. E os verbos não serão verbos que produzem ação, e sim verbos que vão ligar o sujeito ao predicativo. Então, dentro do predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo do sujeito, e esse predicativo do sujeito vai se referir ao sujeito. Vejamos exemplos. Primeiro exemplo, essa figura parece um peixe. Quero que vocês fiquem atentos para o verbo. Esse verbo dá o sentido de comparação entre o que está depois do verbo parece e o sujeito, essa figura. Aqui nós temos o que parece um peixe? Essa figura. Essa figura, no caso, será o nosso sujeito, o que sobrou o nosso predicado. E não será verbal, e sim nominal, porque o que está dentro do predicado, um peixe, está se referindo ao sujeito. E ele será o núcleo do predicado nominal e também o predicativo do sujeito. O seu telefonema foi especial. Nós temos aí, o que foi especial? O telefonema é o sujeito simples. Não está dizendo uma ação no telefonema, e sim uma qualidade, ele foi especial. Então, esse especial vai ser o núcleo do predicado nominal. O verbo foi vai ser de ligação, porque está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito, ok? Terceiro exemplo, este bolo está sem sabor. Aqui nós temos, o que está sem sabor? O bolo. Sem sabor é uma qualidade desse bolo. Esse bolo será o nosso sujeito. Que sobrou o nosso predicado. O predicado não está indicando uma ação, e sim uma qualidade do sujeito. Então, ele será classificado como predicado nominal. E sem sabor será o nosso núcleo e também nosso predicativo do sujeito. O quarto exemplo, meu boletim não é esse. O que não é esse, pessoal? O meu boletim. Então, o meu boletim será o sujeito. E o que está se referindo a esse sujeito está lá no predicado. Esse pronome se refere ao sujeito. Então, nós temos aí o é como verbo de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que também é o núcleo do predicado nominal. Vejamos agora o que é o predicado verbo nominal. É aquele que apresenta dois núcleos, o núcleo verbal e o núcleo nominal, que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere. Bem, sobre o objeto, nós não vamos ainda falar nesta aula. Nós vamos nos focar no predicativo do sujeito. Exemplo, Joana saiu contente. O segundo exemplo, os alunos saíram da aula alegres. Muito bem, vamos explicar aí como é que nós temos dois núcleos, muito simples. O primeiro exemplo diz o seguinte, Joana saiu contente. Quem que está saindo contente? A Joana. A Joana é o sujeito simples. O que sobrou da oração é o nosso predicado. Opa, aqui nesse predicado nós vamos ter a ação de sair, mas também nós vamos ter uma qualidade do sujeito, que no caso aqui é contente. Então, com isso, concluímos e classificamos esse predicado como predicado verbo nominal, por conter dois núcleos. O verbo, que é a ação, e contente, que é o predicativo do sujeito. Os alunos saíram da aula alegres. Nós temos aí, quem está praticando a ação de sair? Os alunos, então ele vai ser o sujeito. É uma ação, opa, predicado verbal. Alegres é a qualidade como eles estão, o modo como eles estão, o estado como o sujeito está.
Então, alegres não se refere ao verbo e sim ao sujeito. Então, nós temos aí um predicativo do sujeito. Com isso, classificamos esse segundo exemplo com o predicado verbo nominal. Muito bem, agora com vocês. Nós vamos exercitar. Onde há predicado verbo nominal? Letra A. Devolva os documentos ao diretor. Letra B. Renata ficou feliz. Letra C. Ela confia em você. Letra D. A notícia deixou-o preocupado. E letra E. Os viajantes partiram ontem. Então, pessoal, aí no primeiro enunciado está pedindo para nós marcarmos a alternativa que contenha o predicado verbo nominal. Ou seja, aquele predicado que tem uma ação e também tem um estado, uma qualidade. Um nome. Qual é a alternativa? Letra A, B, C, D ou E? Isso, é a letra D. A notícia deixou-o preocupado. Quem deixou aí preocupado? A notícia. Esse deixar é um verbo, ele produz uma ação, então predicado verbal. Deixou. Esse O, ele não é artigo, ele é um pronome que está substituindo uma pessoa que está preocupada. E esse preocupado está se referindo a esse O. As demais alternativas produzem aí para nós ou predicado verbal ou nominal. A única alternativa que se encontra o predicado verbo nominal é a letra D. O professor entrou apressado. Os grifos indicam: letra A, predicado nominal. Letra B, predicado verbo nominal. Letra C, predicado verbal. Letra D, objeto direto. Letra E, objeto indireto. O professor entrou apressado. Entrou uma ação, então nós temos aí predicado verbal. Apressado é uma qualidade do professor. Então, se nós temos uma qualidade, no caso aí do sujeito, esse apressado vai ser predicativo do sujeito. Com isso, nossa alternativa é a letra B. Bem, pessoal, hoje nós estudamos sobre o estudo do predicado. Vimos a classificação do predicado nominal, verbal e verbo nominal. Continue seus estudos, hein? E até a próxima aula!